Vamos falar agora de uma pessoa que sempre pulsa o nosso Marcelo Madureira, né? Sempre é um assunto que mexe com o Marcelo Madureira. O relator da CPI da JBS, o deputado Carlos Marum, cumpriu a promessa e pediu nesta terça-feira o indiciamento do ex-procurador-geral da República. No parecer final, Marum também sugeriu o indiciamento do ex-chefe de gabinete de Janot, Eduardo Pelela. Na visão do relator, os dois cometeram crimes de abuso de autoridade, prevaricação e incitação à subversão de ordem política ou social. Na quinta-feira, viu, Madu, o Marum assume, a gente já falou aqui, e vamos falar novamente, assume o ministério, né, da Secretaria de Governo, né? Vai ser o braço direito aí do presidente, de fazer toda essa articulação política para o presidente Temer. Aliás, os deputados pediram vista, né, e adiaram a votação do relatório. O que você achou aí dessa promessa do indiciamento do ex-procurador-geral Rodrigo Janot, pedido aí pelo Marum? O que você achou, Madu? Pois é, vão botar um rinoceronte na loja de cristais, né? Você vê que o Carlos Marum, ele reforça sempre essa imagem dele, assim, belicosa, né? Tudo que o governo precisava era de estabilidade. E o que ele pretende, né, claramente, é criar instabilidade. Agora, você vê, então o governo errou. Não necessariamente, isso se junta, né? Mais uma vez, você vê que a gente vem alinhavando no programa, mais um sintoma da ofensiva, né? Que as forças do atraso, que as forças do Brasil antigo, né? Desse sistema que está em colapso, né? Que levou o Brasil ao colapso também, que é inoperante e que tenta nos seus estertores, por todos os meios, né? Sobreviver, subsistir. Então, na minha opinião, o indiciamento, o final dessa comissão mista parlamentar de inquérito aí sobre a JBS, o Resmão Latista e tudo mais, ele tende a ser um capítulo final de novela mexicana, né? Com grandes cenas de ciúmes, sangue, lágrimas, suor, ranger de dentes e toda essa história. Faz parte dessa articulação, né? O que o Planalto está fazendo, ele está trazendo de dentro do Legislativo para dentro pro seio do Executivo um dos indivíduos mais belicosos e talvez não só de caráter, mas de comportamento mais duvidoso. Haja vista que o meu grande amigo, meu particular amigo, o querido Carlos Marum, era, digamos assim, o operador oficial do meu querido também apenado Eduardo, coitado. Uma saudação para ele que está lá, vai passar o Natal longe dos seus. Que pena. Mano, um grande Mas amigo. Enfim. Vai, conclua, Madu, claro. Eu sou um cara muito bem relacionado. Mas, enfim, concluindo, você vê, é o terceiro ponto do programa em que a gente vê manobras claras no sentido, né, de você afogar, né, tentar estancar a sangria, né, da luta do povo brasileiro contra a corrupção, contra a incompetência, contra o atraso e tudo mais. Marum, um grande amigo do Andreasa também, né, Andreasa? Vai lá. Opa, não. O Janot também. Não é meu amigo, tivemos aquele encontro fortuito aqui. Histórico, vai. Aqui no programa, e tá convidado, tá, o Marum. Aliás, dada a relação de amizade do Marum lá em casa. com o Madureira, hein, Madu? Dada a relação de amizade de vocês, há um boato circulando na redação de que o nosso diretor de jornalismo, Zé Pereira, convidou o Carlos Marum para te substituir nas suas férias, aqui no 3 em 1. Procede isso? Você tirou a surpresa dos ouvintes. Corre esse boato. Mas é pra sacanear você, Andreas. Você e a Vera. Deixa eu falar sério, então, que é o seguinte. Eu ainda não li o relatório do Carlos Marum e juro que o farei, né? Faz parte penoso do nosso ofício. Mas para quem leu as denúncias do Janot, não será tão mal assim. Talvez seja até melhor escrito, né? A ver. O fato é o seguinte, não tenho dúvida de que Janot, Eduardo Pelela, Marcelo Miller precisam sim ser investigados. O foro adequado para essa investigação era o Ministério Público, era a Procuradoria-Geral da República, de onde esses senhores vieram. Lembrem-se de que o Janot, inclusive, pediu a prisão do Marcelo Miller.
O Fachin não aceitou e o troço foi para o saco, não se falou mais sobre isso. O que eu esperava que a Raquel Dodge, dita adversária do Janot, ainda que por um motivo político, vá lá, investigasse as traficâncias havidas na gestão anterior da Procuradoria-Geral da República. Há muito a ser investigado. A começar pelo dublê de advogado e procurador, em que consistiu a atuação do Marcelo Miller e muitas outras coisas. A delação da JBS é a principal delas, mas tem a do Delcídio, tem a do Sérgio Machado, tem muita coisa para ser investigada. Então, que o pedido da CPMI sirva de provocação, ainda que político, ainda que pueril, ainda que sem estofo, para que aqueles que precisam ser investigados o sejam. Isso é muito importante. O Ministério Público tem uma autoproteção muito grande. Não existe outras formas de serem investigados senão por eles mesmos. Já é um problema em si, mas que seja. Que o parlamento faça algum tipo de pressão, da sua finalidade também, para que os procuradores sejam investigados. Fora isso, relatório do Marum, CPMI, a gente sabe que não serve para nada, inclusive porque nesse esquema que exigiria obrigatoriamente a participação de políticos, não há um político com pedido de indiciamento. Berá. Ontem foi o aniversário do meu pai, eu dei para ele um livro de fotos, um livro bem bonito, das lutas do Muhammad Ali. E a gente ficou lembrando no jantar lá da família que a estratégia do Ali era levar um monte de porrada, cansar o adversário e no final ele batia. Eu acho que a estratégia de recomposição dos políticos, né, depois de levarem muita pancada da Lava Jato, se assemelha um pouco à estratégia do Ali. Eles levaram muita porrada, ficaram ali atordoados, e ainda que isso não tenha sido deliberado no início, eles partiram para um contra-ataque. E ficaram firmes para esse contra-ataque e estão fazendo isso, que condiz com a história de estancar a sangria, de que falou Romero Jucá, que Marcelo Madureira lembrou agora. Se você analisar todos esses fatos que a gente está tratando aqui hoje em conjunto, Patrick, você tem aí um conjunto dado em que a Lava Jato é atacada, ela é sim muito enfraquecida num conjunto de ações e que ela que é um conjunto de ações multifacetado, porque ela parte do Congresso, pela CPI da JF, que é uma CPI que já começou com o intuito de ser uma vendetta política. Ela tem esse braço na PF com o Segovia, que é uma nomeação política, foi uma nomeação bancada pelo núcleo político do Planalto, que é investigado pela própria Lava Jato. E ela pode ou não ter um braço no Ministério Público sob Raquel Dodge. Eu ainda dou a ela o benefício da dúvida pelo seu histórico funcional. Falo isso daqui desde que ela foi nomeada, ela é uma pessoa séria. Ela tem demonstrado essa seriedade em vários episódios, inclusive desde que assumiu. Se contrapôs aí ao ministro Gilmar Mendes em algumas coisas que feriam, no entender dela, a autonomia do Ministério Público. Ela tem dado prosseguimento a algumas investigações. Mas essa coisa das relações premiadas é algo que chama atenção para a gente ficar de olho. Essas medidas todas em conjunto, deliberadamente ou não, o resultado, a resultante disso é um enfraquecimento da Lava Jato em vários dos seus pontos, em várias das suas vertentes. Eu acho que a gente tem que ficar de olho nisso, porque o ano que vem tem eleição e os políticos não fazem nada que não seja pela própria sobrevivência. Diga, Andreasa. Ele pinçou um livro lá na estante, né? Porque vocês sabem, né? O editor falando mais alto. A Vera falou do Muhammad Ali, do Cassius Clay, e aí chamou o Merchan sem querer, né? Meu pai só chama ele de Cassius Clay. Cassius Clay. Olha aqui, ó. Ano que vem, Editora Record, a biografia do Muhammad Ali, um dos grandes esportistas da história. Eu só li o do Norman Miller, sobre a luta. Né? Sobre a luta. Essa é a biografia completa dele. Belíssima capa. Agora, vamos reproduzir. Agora é o seguinte, a comparação com o Ali é muito boa da Vera, da estratégia, eles apanharam muito. O problema é que eles não têm a pegada do Ali para dar o golpe final, né? Os políticos. A estratégia pode funcionar, o problema é o punch, né? Que eu não sei se eles têm, vamos ver.
O Carlos Marum é um bom de gancho, ouvi dizer. Quem veio aqui foi nocauteado pelo Madureira. Só vai nos jabs, né? Foi nocauteado pelo Madureira. Alguma coisa aí, Olha lá, o Vocês vão Reginaldo ficar tá aqui determinando o fim desse com assalto. Carlos hein? Marum. Vocês vão ficar 15 dias com o Carlos Marum aqui. Cuidado. Se ligar, Marum, se ligar pro programa, saiba o assunto, hein? Se informe. Não vem ligar pro programa pra... Vai terceirizar, né? Vai terceirizar. Ouviu o Galo cantar, não sabe onde, vem aqui, pô.